Imagine por um instante a ponte que você sempre usou para atravessar do ponto A ao ponto B na sua vida. A ponte da sua carreira, do seu relacionamento, da sua identidade. Agora, sinta essa ponte tremer sob os seus pés. Pequenas rachaduras aparecem, o chão se torna instável e, de repente, pedaços inteiros começam a desmoronar no abismo. O pânico se instala, porque a única passagem que você conhecia está deixando de existir. E se eu te dissesse que esse tremor, essa sensação de que tudo está ruindo, é na verdade o primeiro sinal de um colapso quântico positivo acontecendo em sua vida? A verdade contra-intuitiva, que vai contra tudo o que nos ensinaram a sentir, é esta: o caos que você teme, essa desordem que te apavora, pode ser a evidência mais clara e inegável de que o seu salto quântico, a sua grande virada, já começou. O erro invisível que nos mantém acorrentados ao sofrimento é interpretar essa demolição como um sinal de fracasso. Nós olhamos para as ruínas e a primeira coisa que a nossa mente programada diz é: eu errei. Eu não fui bom o suficiente, o universo está me punindo. Mas estamos lendo o sinal do colapso quântico da nossa realidade de forma invertida. Eu me lembro de acompanhar de perto a história de uma pessoa que, em questão de meses, perdeu o emprego que era sua única fonte de segurança, viu um relacionamento de uma década chegar ao fim e teve que se mudar para um lugar onde não conhecia ninguém. Para ela e para todos ao redor, aquilo era o retrato do fundo do poço. Mal sabia ela que cada uma daquelas perdas era, na verdade, uma liberação forçada, uma demolição controlada pelo universo para empurrá-la para uma nova frequência de vida, uma realidade que a sua mente consciente, apegada ao conhecido, jamais teria a coragem de escolher. O que aconteceu com ela no final? E bem, essa revelação nós vamos desvendar juntos até o encerramento deste vídeo. Essa forma de enxergar a vida, de decodificar os sinais por trás do aparente acaso, é o coração do que fazemos aqui. Se essa conversa já ressoa com o seu chamado interior, se inscreva no canal para continuarmos essa jornada de despertar juntos, aprendendo a confiar no processo em vez de lutar contra ele. A grande virada de chave acontece quando paramos de nos perguntar por que isso está acontecendo comigo e começamos a entender que isso está acontecendo para mim. A premissa central, que parece simples mas muda todo o jogo, é esta: o caos não é um obstáculo no seu caminho. Ele é o caminho. Ele é um ajuste vibracional inevitável. Pense na sua realidade atual como uma estrutura montada para sustentar a sua frequência energética de ontem. Seu emprego, seus relacionamentos, seus hábitos, tudo isso foi construído em ressonância com quem você era. Mas você tem trabalhado em si mesmo, você tem se questionado, você tem buscado algo mais profundo. Sua assinatura energética mudou. Você não vibra mais na mesma frequência. E o que a física nos ensina é que duas frequências dissonantes não podem ocupar o mesmo espaço por muito tempo. Portanto, o que você está vivenciando como uma crise é, na verdade, um grande colapso quântico. A estrutura antiga, que não serve mais à sua nova vibração, precisa ser desmantelada. O universo, em sua infinita inteligência, começa a remover as peças que não se encaixam mais na sua nova equação existencial. A dor que sentimos não vem do colapso em si, mas da nossa resistência a ele. Nós tentamos segurar as paredes da casa velha enquanto ela está sendo demolida, nos apegamos aos escombros do que já foi por medo do vazio. E ao fazer isso, apenas retardamos a transição e intensificamos o sofrimento. Sustentar a presença no meio da instabilidade, por outro lado, acelera a virada. Lembra daquela pessoa que parecia ter perdido tudo? Cada tentativa dela de voltar ao antigo emprego, de reatar o antigo relacionamento, era uma luta contra o fluxo. Ela ainda não entendia que cada não que recebia era, na verdade, o universo a protegendo de sua própria autossabotagem, a mantendo no curso de sua transformação, mesmo contra a sua vontade consciente. Ela só via os destroços, sem imaginar a paisagem que a esperava do outro lado. Para que essa ideia saia do campo abstrato e se torne uma verdade vivida,
precisamos entender o mecanismo por trás dela. Na física quântica, antes de qualquer coisa ser observada, ela existe num estado de pura potencialidade, uma nuvem de infinitas possibilidades simultâneas. É o ato de observar, de colocar a consciência sobre uma dessas possibilidades que a solidifica, que a transforma de onda de probabilidade em partícula de experiência. Esse momento mágico é o que os físicos chamam de colapso quântico. Agora traga isso para a sua vida. O seu futuro não é uma linha reta, mas um campo quântico de infinitos potenciais. E o que atua como o observador que colapsa uma dessas realidades para você? A sua frequência vibracional dominante, que é a soma dos seus pensamentos, emoções e crenças. Quando você opera consistentemente numa frequência de medo, escassez ou frustração, você está, sem perceber, colapsando dia após dia a realidade que corresponde a essa vibração. Mas o que acontece quando você começa a mudar sua energia interna, a sentir gratidão pelo que ainda não chegou, a se sentir pleno mesmo no vazio? Você começa a sintonizar um conjunto completamente novo de possibilidades no campo. A melhor metáfora para isso, e peço que você realmente a visualize, é a de uma grande reforma de casa. Sua vida atual é uma casa. Talvez funcional, mas pequena, escura, com a fiação antiga. Você decide que merece mais, que quer uma casa ampla, com janelas enormes, cheia de luz. Você não pode construir essa casa nova por cima da antiga. Primeiro, a equipe de demolição precisa entrar. E como é uma demolição? É o caos absoluto. É poeira, barulho, paredes vindo abaixo, vergalhões expostos. Se um vizinho olhasse pelo muro no meio desse processo, ele diria: coitado, perdeu tudo. É exatamente assim que o seu colapso quântico se parece por fora. Não é destruição por destruir, é a preparação do terreno. E é aqui que a neurociência, através de figuras como o Dr. Joe Dispenza, nos dá o mapa. Nós que estamos nessa jornada de expansão, sabemos que ele fala exaustivamente sobre a coerência cardíaca e cerebral. Quando seu coração, emoções e seu cérebro, pensamentos, estão alinhados, emitindo um sinal eletromagnético poderoso e consistente de plenitude, você se torna um ímã. Você está enviando uma nova ordem de construção para o universo, e o universo, como um mestre de obras eficiente, responde: entendido. Novo projeto recebido, iniciando a demolição do projeto antigo que ocupa o terreno. Esse padrão não é exclusivo do misticismo. A teoria dos sistemas nos mostra que todo sistema, para evoluir a um nível mais alto de organização, precisa primeiro passar por uma fase de caos. Uma lagarta se dissolve em uma sopa celular dentro do casulo antes de se reorganizar como borboleta. Nós que já sentimos essa instabilidade, sabemos que ela não é o fim, mas o início disfarçado. Se o caos é a demolição necessária para a grande reforma da nossa vida, qual é a principal atitude que sabota todo o processo? É a nossa necessidade desesperada e instintiva de controle. No exato momento em que o chão começa a tremer, nosso cérebro reptiliano, programado para a sobrevivência, entra em pânico e grita: assuma o comando, arrume essa bagunça agora. E o que nós fazemos na tentativa de seguir essa ordem interna? Cometemos o erro mais comum de todos. Tentamos consertar o caos usando as ferramentas da realidade antiga. Nós corremos para aceitar qualquer emprego apenas para preencher o vazio da incerteza, mesmo que esse emprego tenha a mesma energia estagnante do anterior. Nós tentamos reatar o relacionamento que está se desfazendo, nos rebaixando e negociando nossos valores, apenas para não ter que lidar com a dor da solidão. Muitos de nós que já passamos por essa fase conhecemos bem esse padrão. Em vez de permitir que a casa velha venha abaixo, nós corremos com fita adesiva e pregos, tentando remendar as rachaduras e segurar as paredes que a nossa própria alma já decidiu que não servem mais. Outro grande sabotador é a análise excessiva. A mente entra em um looping frenético, tentando entender, planejar, prever. Onde foi que eu errei? Qual o próximo passo? Como posso reverter isso?
Mas cada uma dessas perguntas é feita a partir da frequência da versão antiga de você. Pensar obsessivamente sobre o problema te mantém vibrando na energia do problema, impedindo o acesso à nova frequência onde a solução já existe. A neurociência nos dá a validação para isso. Nosso cérebro é uma máquina de antecipação, programado para usar as memórias do passado para prever o futuro e garantir nossa segurança. Para ele, o desconhecido é a maior de todas as ameaças. Um colapso quântico da sua realidade é interpretado por ele como um perigo mortal, e sua resposta automática é te empurrar de volta para a caverna do que é familiar, mesmo que essa caverna seja uma prisão. Não é uma falha de caráter, é a sua biologia. É por isso que lutar pelo controle e tentar organizar o caos são as ações que mais atrasam a sua virada. Então, se você se identificou com tudo isso, se você se viu tentando controlar o incontrolável, a primeira coisa que eu peço é que você respire fundo, bem fundo, e que você se ofereça uma dose imensa de compaixão. A culpa não é sua. Você não é uma pessoa quebrada, nem está fazendo tudo errado. Você está apenas tentando navegar por um território completamente novo, com um mapa antigo. Toda a sua frustração, essa exaustão que você sente por lutar uma batalha que parece perdida, é perfeitamente compreensível. É o resultado lógico de tentar remar contra uma correnteza cósmica poderosa que, na verdade, só quer te levar para um lugar melhor. Fomos ensinados a vida inteira que ser forte é aguentar, é resistir, é não desmoronar. Mas neste estágio da jornada espiritual, a resistência não é força, é desconexão. É um atrito desnecessário com o fluxo da vida. A verdadeira força, a força quântica, está na sua capacidade de se render ao desmantelamento, de confiar que há uma inteligência maior orquestrando cada detalhe. Por isso, eu quero que você ouça isto com a sua alma. Se você sente que está desmoronando, não é porque você falhou, é porque você está se reorganizando. O caos que você vê do lado de fora não é um castigo. Ele é a prova definitiva de que a sua mudança interna já é tão real e tão potente que o mundo exterior foi obrigado a começar a se reajustar para refletir quem você se tornou. A desordem externa é apenas um eco da nova ordem que você já está sustentando aí dentro. Se sentir essa verdade te traz um pouco de alívio, se essa perspectiva acalma o seu coração, eu te convido a transformar esse sentimento em um ato. Clique no botão de curtir aqui embaixo, não apenas como um algoritmo, mas como uma intenção. Cada curtida é como um ponto de luz que ajuda a fortalecer esse campo de consciência, espalhando essa mensagem para outras pessoas que estão no meio da tempestade agora, sentindo-se sozinhas e acreditando que falharam. Vamos ancorar juntos essa nova visão no coletivo. Agora, vamos fazer uma pequena pausa. Eu não quero que você apenas me ouça, quero que você se ouça. Quero te convidar para um momento de autorreflexão silenciosa, sem a pressão de ter que encontrar a resposta certa, apenas deixando a pergunta ecoar. Pense na área da sua vida que hoje parece mais caótica, aquela que te tira o sono, que te causa mais dor. Olhe para ela por um instante, sem julgamento. E agora, com essa nova lente que estamos explorando, se pergunte: e se esse caos for apenas a versão antiga de você se desfazendo? E se essa confusão toda for o som da sua própria casca se quebrando? Deixa essa possibilidade assentar por um momento. Agora, olhe para o seu passado. Puxe na memória uma situação que na época pareceu o fim do mundo. Um término de relacionamento, uma demissão, uma crise financeira. Lembre-se do medo que sentiu. Olhando de onde você está hoje, você consegue perceber que aquele aparente fim foi, na verdade, a semente de um recomeço. Pessoas como nós, que já despertaram para isso, começam a notar um padrão. A resposta para a história daquela pessoa que contei no início, que perdeu tudo, não está no que aconteceu com ela, mas no que começou a acontecer dentro dela naquele exato momento de colapso. A semente da sua própria virada está sendo plantada agora, na sua capacidade de olhar para o caos e começar a enxergar a reorganização.
Entender tudo isso com a mente é o primeiro e fundamental passo. Mas para que a mágica aconteça, precisamos trazer essa consciência para o corpo, para as nossas ações diárias. A grande questão é: como eu navego por essa demolição de forma consciente? Como eu sustento a minha paz enquanto o mundo lá fora parece um furacão? A resposta não está em ações grandiosas, mas em pequenas práticas diárias, repetidas com consistência. A primeira, e talvez a mais poderosa, é a respiração consciente. Quando o caos bate à porta, a reação automática do corpo é entrar em modo de sobrevivência. A respiração encurta, o coração dispara, e isso envia um sinal de pânico ao cérebro, que, por sua vez, reforça a ideia de que tudo está perdido. Seu primeiro ato de poder é quebrar esse ciclo. 3, 4 vezes ao dia, ou sempre que a ansiedade apertar, pare tudo por 1 minuto. Inspire profundamente contando até 4. Segure o ar por 4 segundos e expire lentamente pela boca, contando até 8. Este ato simples é um comando direto ao seu sistema nervoso, uma mensagem que diz: apesar da aparente desordem lá fora, aqui dentro, eu estou seguro. Você ancora sua consciência no único lugar que realmente pode controlar, seu estado interior. A segunda prática é um ritual diário de visualização do seu novo eu. Ao acordar, antes de pegar o celular, dedique 5 minutos para se conectar não com os seus problemas, mas com a sua solução. Quem é a versão de você que já atravessou a ponte? Como ela se sente? Segura, abundante, livre, em paz? Traga esse sentimento para o seu corpo agora. Sinta no peito a gratidão por essa realidade que já existe como potencial no campo quântico. Cada vez que você faz isso, você deixa de ser uma vítima do colapso quântico e se torna o diretor consciente dele. Cada visualização é um microcolapso direcionado, uma instrução clara que você envia ao universo. A terceira técnica é a da observação sem julgamento. Torne-se um cientista da sua própria vida. Quando algo der errado, em vez de se desesperar, adote uma postura de curiosidade. Interessante. Uma porta se fechou. O que o universo está tentando me mostrar? Qual parte antiga minha está sendo liberada com isso? Essa atitude te tira do centro do drama e te coloca no centro do seu poder. Muitas pessoas que aplicam isso relatam uma transformação imensa. Mas eu sei que manter a disciplina sozinho no meio da tempestade é desafiador. A verdadeira transformação não acontece só quando você entende os conceitos. Ela acontece quando você escolhe viver essa mudança todos os dias, como um ritual. Foi por isso que eu criei a trilha, um caminho guiado em 3 etapas com práticas de clareza e identidade para que essa nova versão de você não fique apenas como uma ideia, mas se torne vida real. O link está na descrição. Agora, eu preciso ser extremamente honesto com você sobre essa jornada. Haverá dias em que você vai acordar e sentir que nada disso está funcionando. Dias em que o medo vai gritar mais alto que a confiança, em que a dúvida vai parecer a única realidade possível. Você vai se pegar reagindo da maneira antiga, tentando controlar, se preocupando em excesso, sentindo que deu 10 passos para trás. E quando esse dia chegar, e ele vai chegar, é fundamental que você se lembre disto. A recaída não é o fim do processo. Ela é parte do processo. Todos que se propõem a essa jornada passam por isso. Pense nisso como um treinamento. Você está aprendendo a sustentar uma nova frequência e seus músculos vibracionais ainda estão se acostumando. Vão haver momentos de fadiga, momentos em que você vai soltar o peso. O verdadeiro progresso não está em nunca falhar, mas na rapidez com que você se levanta, respira fundo e volta para o seu centro. Cada desafio que aparece, cada momento de aparente regressão, é na verdade um teste de estabilidade. O universo está te perguntando: você tem certeza? Você está pronto para sustentar essa nova versão de si mesmo, não apenas na calmaria, mas também na tempestade? Cada queda te mostra exatamente qual crença limitante antiga ainda está ativa, qual gatilho emocional ainda precisa ser olhado com amor.
A comunidade que caminha com a gente sabe bem. Não se trata de perfeição, se trata de presença. Portanto, acolha sua humanidade. O erro não é seu inimigo, ele é seu professor. Ele faz parte do treino para que você se torne mestre em sustentar a sua nova e magnífica realidade. Lembra daquela pessoa que eu mencionei no começo, que viu seu mundo inteiro desmoronar? O que aconteceu com ela, afinal? No meio do caos, exausta de lutar, ela finalmente se rendeu. Parou de tentar consertar o passado e começou a se perguntar quem ela queria ser. E ao fazer isso, o campo quântico respondeu. O emprego que ela perdeu a forçou a descobrir seus verdadeiros talentos e hoje ela tem o próprio negócio, alinhado com sua alma. O relacionamento que terminou abriu espaço para um amor muito mais consciente e verdadeiro. A mudança de cidade a colocou em um lugar que nutria seu crescimento. O colapso quântico não foi o fim da história dela, foi o prólogo. O desmoronamento da ponte foi o que a forçou a descobrir que ela, na verdade, tinha asas. Agora é a sua vez. Eu te convido a selar a sua decisão de confiar no processo com um gesto simbólico. Vá agora até os comentários e escreva uma única palavra. A palavra que representa a energia da nova versão de você, que você escolhe sustentar a partir de hoje. Pode ser confiança, paz, abundância, liberdade, fluidez. Não pense muito. Sinta qual é a sua palavra. Cada comentário aqui não é para o algoritmo. É uma âncora energética no campo, uma declaração para o universo de que você escolheu a sua nova frequência. Ao escrever a sua palavra, você fez muito mais do que deixar um comentário. Você reivindicou a sua nova identidade. E entenda uma coisa fundamental. Quem vive um colapso quântico não é um iniciante perdido no caminho. Você é um viajante experiente, atravessando a parte mais desafiadora e, ao mesmo tempo, mais transformadora da jornada. Você está exatamente onde precisa estar. Essa nova identidade, no entanto, não é um troféu, mas sim um jardim que você escolhe regar todos os dias, com sua presença, suas escolhas e sua respiração. A grande virada é sustentada por microdecisões diárias. Se essa visão conversa com a sua alma, se você sente que este espaço é um lugar de pertencimento para a sua jornada, então o convite final é para que você se inscreva no canal e ative as notificações. Ao fazer isso, você se junta a uma comunidade de pessoas que, como você, escolheram o caminho do despertar consciente. Nossa jornada de expansão continua a cada novo vídeo, a cada nova reflexão que compartilhamos aqui. A nossa conversa não termina. Ela está apenas começando. Nos vemos no próximo passo.